Oi, alunos, tudo bem? Vou, antes de começar o vídeo hoje, passar um recadinho importante para vocês. É o seguinte, no comecinho, lá no primeiro vídeo, eu me apresentei, no segundo vídeo eu dei umas dicas extras de matemática, de joguinhos que você pode treinar. A partir do terceiro vídeo, eu comecei a fazer as correções das atividades que a gente tem enviado nos roteiros, né, de cada semana para vocês estudarem. Seguinte, a minha preocupação é, não se assustem com a quantidade de vídeos que eu tenho enviado agora, porque a minha intenção é a gente já ir corrigindo tudo que eu já orientei vocês fazerem, né? E deixar tudo certinho, mas sem pressa, tá? Fiquem tranquilos, o vídeo fica disponível no YouTube, não tem horário, então a hora que você puder, que de repente, sei lá, os pais estão com horário apertado por causa de compromisso, vocês se organizam, tá? Eu quero que vocês vão assistindo pouco a pouco. Cada vídeo que eu tenho enviado, eu mudo de matéria para a gente corrigindo um pouco de cada coisa para ir adiantando, tá? Correção. Mas isso não precisa ser assistido tudo de uma vez. Fiquem tranquilos. Vão assistindo aos poucos, tá? Hoje eu vou aproveitar e vou falar de um tema que a gente já conversou na sala de aula, em matemática, que está na página 14 e 15 do livro. Nessas atividades aqui, a gente está falando de quanto vale o número dependendo da posição que ele ocupa. Então, é valor posicional do número. Então, por exemplo, o número 8, se ele está lá na casinha da unidade, são 8 unidades. Se ele tivesse lá na centena, ele já valeria 800. Se ele tiver no milhar, ele vale 8.000. Se ele tiver na dezena, ele vale 80. Então, é para você perceber que o número muda o que ele está representando de quantidade dependendo da posição que ele ocupa. A gente já falou sobre isso em sala de aula, então acho que fica mais fácil. E outra coisa que a gente vai fazer é decompor os números. Decompor é como se fosse desmontar as partes do número. Então, por exemplo, se eu falo para você o número 936, quando eu falo o número, quantidade, eu já estou desmontando. Então, 900 mais 30 mais 6. Então, decompor é desmontar as partes do número. Se eu pedisse para você compor o número, aí seria o contrário. Seria você juntar as partes dele para formar um número. Então, por exemplo, 70 mais 9 forma o número 79. Tá? Nessa atividade não é para compor, é decompor. É para a gente desmontar as partes dele. Vamos lá? Então, aqui, exercício número 1. Tem um menininho chamado André e, na letra A e tem a menininha chamada Clara na letra B. Os dois usaram os mesmos algarismos, perceba que são os mesmos números. Lembra que a gente falou de algarismo no outro vídeo, que é de 0 a 9? Eles usaram os mesmos para escreverem ali uns números, só que não estão na mesma posição os números, né? Os algarismos. Então, o que o livro fez, para ficar bem claro para vocês? Aquela casinha, unidade, dezena, centena, e o M significa unidade de milhar, que já é a casinha do milhar, do 1000 para cima. Então, aqui o que você tinha que fazer? Aquela atividade que eu fazia com vocês. A gente coloca o número e puxa a setinha para o lado para dizer quanto vale naquela posição que ele está. Então, por exemplo, na letra A, que é o número que o André escreveu, o 8 está na casinha da unidade. Então, o livro mesmo já colocou 8 unidades. O 2, ele está na casinha da dezena, que é a mesma coisa que 2 dezenas ou 20 unidades. Porque cada dezena é 10. 2 dezenas, então é 10 mais 10, 20. Já está preenchido no livro isso. Depois que você vai preencher, na casinha da centena, o que você está vendo? O número 3. Então, ele representa o quê? 3 centenas ou 300 unidades. Você completa. E o número 4, ele está na casinha do milhar. Então, ele vale ou 4 unidades de milhar ou 4.000 unidades. Tá? Então, você preenche. Agora, na parte de decompor o número, tá ali 4.328 e já começou a desmontar as partes dele. 4.000 mais 300. Aí você completa. Mais 20, mais 8. Quando você falar o número, você já vai perceber quais são as partes que formam esse número. E quando a gente fala para escrever ali como nós lemos o número, é a mesma coisa que eu pedi para você. Escreva agora por extenso. Que na matemática a gente usa números, usa símbolos, sinais, e na língua portuguesa usa as palavras. Só que quando eu falo para você em matemática, agora eu quero que você escreva com palavras mesmo, escrever o nome do número, aí é escrever por extenso. Então aqui você completa. 4.000 já está lá. Daí você põe 328.
Na atividade da Clara, na letra B, o 4 está na casinha da unidade, então ele é 4 mesmo. O 3 está na casinha da dezena, então ele é 3 dezenas ou 30 unidades, você completa. O número 2 já está preenchido, que é 2 centenas, ou a mesma coisa que 200 unidades, né? 100 mais 100. E o 8 está na casinha do milhar, então 8 unidades de milhar ou 8.000 unidades. Depois já tem lá para você decompor. O 8.000 já está lá, mais 200, mais 30, mais 4. E depois por extenso, por escrito, 8.234. Na letra C, é para você responder com as suas palavras, do seu jeito. A situação é o seguinte, você está vendo como que o André e a Clara usaram os numerais ali, os algarismos. A pergunta é, o valor do número que eles escreveram é o mesmo? Então você tem que dizer que não. Porque o do André não é 4.328? Está lá na casinha do 4.000. O da Clara não é 8.234? Tá vendo como muda? O 8 na casinha do milhar é o dobro do 4, né? 8.000 é o dobro de 4.000. Então, a primeira coisa que tem que perceber é que não é o mesmo valor. Não são os mesmos algarismos na mesma posição. Eles estão de posição diferente. Então, a primeira coisa que tem que dizer que não é o mesmo valor. Como que você percebeu isso? Aí a resposta é pessoal, né? Se você quiser colocar, aqui é como você pensou para responder. Aí você pode falar que você observou a posição dos números, dos algarismos. Na página 15 tem lá, no exercício 2, A, B, C e D, 4 números para a gente desmontar as partes dele. Então, na letra A está mostrando como um modelo para você. 543, o número está inteiro. O que o livro está mostrando? Como que a gente desmonta, decompõe o número. É 500, mais 40, mais 3. E você segue o mesmo modelo nos outros três. 2.000, mais 400, mais 80, mais 9. 5.000, mais 800, mais 40, mais 7. 8.000, mais 100, mais 60, mais 6. Você desmontou as partes desse número, decompôs. No exercício 3, o que é para a gente observar? Eles colocaram como modelo para a gente o número 3.333. Ou seja, 4 vezes o algarismo 3, só que, para você perceber que em cada posição que esse 3 está, ele tem um valor diferente. Então, a gente sempre começa do lado direito, na casinha da unidade, né? No final do número, de trás para frente. O primeiro, número 3, está na casinha da unidade, então ele é 3 unidades. O outro número 3, ele já está na casa da dezena, então ele vale 30, né? 3 dezenas ou 30 unidades. O 3, que está na casa da centena, ele é 3 centenas ou 300 unidades. E o outro número 3, ele é, na verdade, 3.000 que ele está representando. Então, você tem que colocar 3 unidades de milhar ou 3.000 unidades. E do lado direito, tem uns quadrinhos aqui para a gente montar uma adição, uma continha, com essas quantidades. Então, o 3 já está lá e o resultado. Então, você põe o 30, o 300 e o 3.000, um embaixo do outro, para você mostrar que você completou as quantidades certas. E somando tudo, deu isso. No exercício 4, a gente está usando o ábaco. Ábaco é um dos materiais que a gente pode usar na matemática quando a criança está começando a aprender a fazer as contagens. Então, a gente falou no outro vídeo sobre material dourado, que é muito usado para a criança sentir a quantidade, e agora o ábaco. O ábaco tem de outros modelos também, tem uns assim de plástico que você puxa as pedrinhas para você contar. Isso facilita para a criança sentir de verdade a quantidade e ir fazendo ali os cálculos dela. Agora, a partir do momento que você já consegue não precisar disso, aí você já põe a continha no papel, chega num ponto que você já faz continha mentalmente, já faz de cabeça. Mas enquanto você tiver alguma dificuldade, fica a dica aí, você use o material que você precisar. Tem aluno que tira os lápis de cor, por exemplo, dentro do estojo e faz continha com as quantidades com os lápis. Tem aluno que pega tampinha de refrigerante, aquelas de plástico, assim, lava bem, põe num saquinho, usa na aula de matemática. Fica à vontade, contanto que você mate sua dúvida, mas conte até a hora que você sentir que não precisa mais disso. Então, o ábaco aqui, o que ele está mostrando pra gente? Um modelo de ábaco que a gente vai colocando de argolinhas, assim, em cada casinha da unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e você vai
formando um número com isso, olhando as quantidades. Então, no primeiro ali, por exemplo, na casinha da unidade, se você contar, tem 4 argolinhas. Então, você põe o número 4. Depois, na dezena, são 6. Aí, você põe o 6 embaixo. Na centena, são 3 argolinhas que estão lá, você põe o número 3. E na unidade de milhar, tem 5. Formou o número 5.364, certo? No do meio, na casinha da unidade, tem 9 argolinhas. Então, você põe o número 9. Na dezena, são 8 argolinhas, você marca embaixo, número 8. Na casinha da centena, tem 4 argolinhas, põe o número 4. E na unidade de milhar, tem 2 argolinhas. Então, você põe lá, formou, põe o número 2. Formou 2.489. E no último modelo, na casinha da unidade tem 3 argolinhas, você marca o número 3. Na dezena também tem 3, marca o número 3. Na centena tem 5, põe o número 5. E na unidade de milhar é o 4. São 4 argolinhas. Essa é a primeira parte do exercício. Primeiro você vê quantas argolinhas tinha e marcar. Segunda parte que está pedindo no exercício 4 é para você escrever embaixo, por extenso, escrever com palavras, né, como eu tinha falado. Quanto que vale o 4 em cada situação. Que aqui é para você observar o algarismo número 4. No primeiro, o 4 não está na casinha da unidade. Então, ele vale quanto? 4. Só que você vai escrever com palavra. 4. No segundo, o 4 não está lá na casa da centena. Então, não é a mesma coisa que pegar 100, mais 100, mais 100, mais 100. São 4 vezes. Então, dá 400. Então, você escreve 400. E no último, o 4 está na casinha do milhar. Então, ele é 4.000. E aí, você escreve 4.000. Tá? Na atividade de baixo aqui é um desafio. Desafio é legal, né? Porque a gente fica querendo achar a resposta e isso estimula a gente. Então, em matemática é muito legal. Tem um menino aqui na história que ele se chama Vinícius. E ele comprou um cadeado que é daqueles que a gente tem que colocar senha, que é uma combinação de números que você escolhe para você trancar o cadeado e só você sabe depois abrir. O que aconteceu com o Vinícius? Ele é muito cabeça de vento e ele esqueceu a senha para conseguir pegar a bicicleta dele de volta. A atividade está falando o seguinte: ele lembra que a senha dele tinha 4 algarismos, então tinha 4 números, que na casinha da centena era número 4. Então é algum número que tinha 400. E os outros 3 números que ele usou, os 3 algarismos, eram o 2, o 5 e o 8. O problema é que ele não sabe esses 3 números em que posição que eles estão. A atividade aqui é você ajudar o Vinícius, né, a descobrir a senha qual era. Então, você tem que colocar todas as combinações possíveis. O 4 sempre ficando na casinha do 400 ali, da centena. Então, pode ficar. Pode ser que seja 2.458, 2.485, 5.428, 5.482, 8.425 ou 8.452. Uma dessas opções resolve o problema dele. Então, você vai colocar nessas linhas ali as opções que podem ser, e aí ele tentaria as sequências aqui e descobriria como resolver o problema dele, tá? E eu espero que vocês estejam também resolvendo todas as atividades de vocês e se cuidando. Muita saudade, gostaria muito de estar com vocês, mas vamos continuar pelo menos conferindo até a gente retornar. Fiquem com Deus, gente. Um beijão, ó.